Mas nesse momento eu quero entregar o presbítero Alexandre em tuas mãos, Senhor, o teu servo, Deus, que ele será porta-voz desta noite, a tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor possa usar ele da forma, Pai, que o Senhor sabe usar. A tua palavra, Pai, que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Simplesmente, Pai querido, eu peço que a tua graça esteja sobre a vida dele, para a sua honra, para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor para esse povo. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, culto da família. Que bênção aprendermos mais sobre família, essa instituição que Deus criou. Amém? Bom, vamos meditar numa passagem, uma palavra. A minha versão é revista e corrigida. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 33. Gênesis 33, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Todos acharam? Ali eu gosto de ler ali. Que a leitura fica mais em conjunto com a igreja. Amém? Gênesis 33, a partir do versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e o lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Que coisa linda! Um amor, um carinho. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Que o Senhor nos conduza através da sua palavra para o centro da sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Essa temática, a origem e o propósito da família, se faz necessário enxergarmos de uma forma analítica, partindo da origem, de onde tudo começou. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28. Que a palavra de Deus diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho
e fêmea. Esse texto que nós lemos, existe uma determinação do Senhor. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou a mulher, o texto diz que Deus o fez macho e fêmea. Resumindo, como Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. E Deus ordena ao homem que ele frutificasse e se multiplicasse na terra. Se frutificar é gerar fruto de si mesmo. A capacidade que Deus deu ao ser humano de reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Deus queria povoar a terra, encher a terra com a sua imagem e semelhança através do homem e da mulher. Deus queria compartilhar tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, tudo que Ele formou, tudo que Deus viu que era bom. Deus queria compartilhar com o homem. Não só com o homem, mas com todos os seres humanos. E eu acho isso interessante porque Deus, Ele é soberano, Ele não precisa de ninguém e Ele pode fazer qualquer coisa sozinho. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de ninguém para nada. Mas Ele quer que o homem participe daquilo que Ele quer fazer. Ele quer que o homem seja um colaborador. E Deus projetou o homem e a mulher com essa capacidade de reproduzir novamente a sua imagem e a sua semelhança em outras pessoas. Multiplicar a terra, na terra, e encher a terra. Mas para que isso acontecesse, para que o homem pudesse povoar, multiplicar-se a imagem e semelhança de Deus em toda a terra, seria necessário que esse homem fizesse uma aliança com uma mulher. Isso só seria possível se o homem fizesse uma aliança, através de uma aliança com uma mulher, para que isso acontecesse. No versículo 23, coloca lá para a gente no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, no versículo 23, diz assim: e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O próprio Adão celebrou o seu casamento. Só havia uma maneira daquilo que Deus queria, do propósito de Deus, de criar uma sociedade, de criar uma civilização, através da família. E a família só seria possível ser criada, ser formada, através dessa aliança do homem e da mulher. Continue para a gente no versículo 24. E disse: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas que pai e mãe é esse que ele
está falando? Que só havia os dois. Na verdade, o que Adão está fazendo aqui está profetizando que a partir dele, agora, o pai e a mãe existiriam, porque iriam formar uma família, e formando a família produz pessoas para a sociedade. É a família que reproduz uma sociedade. E deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Parece bem, é bem interessante isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. Filho não sai de casa por rebeldia. Filho sai de casa para se casar com a bênção do pai e da mãe. E depois que casa, aprende isso. Conflitos entre casais sempre vai existir. Mas o casal tem que resolver suas diferenças dentro de casa. Não é deixando lá para ir morar com a mãe. E a mãe é mais errada ainda quando aceita. Porque casamento, as diferenças têm que ser resolvidas dentro de casa, dentro do lar. Vai dormir bicudo, mas na mesma cama. E resolve os seus problemas. Mas isso é um princípio do que está na palavra. Isso é algo que Deus criou, algo que Deus determinou. E nós estamos vendo aqui que a origem da família começa no casamento. E o casamento produz uma família. E a família produz uma sociedade. Talvez seja por isso que a sociedade que nós estamos vivendo está um caos. Porque a sociedade reflete como a família está. Se a sociedade está um caos, é porque a família não está bem. Nós estamos falando da origem do primeiro casal, que a sua família também não começou bem. Começaram os conflitos. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus foi lá, perguntou para Adão: quem te fez saber que estava nu? Já começou o conflito. A mulher que tu me deste me deu a tua fruta e eu comi. Transferindo a responsabilidade. A primeira crise no casamento, o primeiro conflito, não assumiu a responsabilidade, não assumiu o erro. Eu fico imaginando se Adão tivesse assumido a responsabilidade para si e tivesse dito: Senhor, eu pequei, porque Deus havia falado com Adão. Você vê que lá na frente também, Eli, sacerdote Eli, quando seus filhos pecam, nós vamos estar vendo isso mais à frente. Deus não foi falar com a mulher de Eli, Deus foi falar com Eli. A responsabilidade era dele. Mas na primeira crise que houve no casamento dentro da família, Adão transferiu a responsabilidade para terceiro. Logo após, quando seus filhos nasceram, Caim e Abel, Caim foi rejeitado e houve uma divergência entre ele e seu irmão.
um homicídio aconteceu dentro de uma família. Um irmão mata o outro irmão por causa de um ressentimento. Irmãos, conflitos sempre vão haver dentro de uma família. O problema é que muitas pessoas não sabem resolver os conflitos que surgem dentro da família, dentro de casa. Eu separei alguns que são bem comuns. Talvez a gente possa aprender alguma coisa com eles. Uma das primeiras razões que eu vejo para os conflitos dentro da família está nas finanças. A vida financeira, a falta de dinheiro, são uma das causas de conflitos dentro do casamento, dentro da família. Porque quando começa a faltar, começa as acusações. Está faltando porque você está deixando faltar. Está faltando porque você não está trabalhando. Está faltando porque a responsabilidade é sua. E situações financeiras, ela é uma das causas de conflitos dentro da família, que muitas das vezes as pessoas não sabem como resolver isso. E muitas das vezes a solução não está em ganhar o dinheiro, mas de como lidar com a falta do dinheiro. Outras razões que eu vejo pelo qual acontecem conflitos na família são os papéis quando são invertidos. Deus criou o homem e a mulher. Cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade dentro da família. Tanto o homem quanto a mulher e os filhos. Cada um tem seu papel dentro da família. Quando os papéis são invertidos, isso gera problema. Isso gera conflito. Quando o casal e os filhos não cumprem com a responsabilidade com a qual lhe cabe, isso com certeza vai gerar problemas. Vamos dar um exemplo, como eu estava falando aqui de Samuel, de Eli. Coloque lá para a gente, por gentileza, 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 22 ao versículo 25. Diz assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo o vosso malefício. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria os matar. O texto começa dizendo que Eli já era muito velho. A rebeldia desses filhos já era desde a infância. Filho rebelde, isso eu aprendi na igreja. Filho rebelde é responsabilidade do pai. Porque Deus projetou no homem, o papel do homem de ordenar a casa. Ordenar é da ordem, é da voz de comando. E quando os
e vai querer mandar dentro de casa, até nos pais. Eu não estou falando de criança, eu estou falando de gente barbada, velho. Nós estamos falando aqui de princípios que geram morte e vida. É você que vai decidir e escolher o que vai aplicar na sua vida, o que precisa ser mudado na sua casa e na sua família. Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém a criar filhos. Eu estou trazendo alguns princípios básicos para aprendermos a resolvermos os nossos conflitos na família e dentro de casa. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Outra questão que gera conflitos também dentro da família é a fé e a religião. A pessoa às vezes mora num lar, numa casa em que só ela é crente e a sua família não é. De repente a maioria da sua família seja de uma outra religião que não compreende a sua fé. E isso pode gerar conflitos. Eu já vi, dentro de família de crentes, ter conflitos, porque um era pentecostal e o outro era tradicional. E isso gerava um conflito teológico dentro de casa terrível. Coloque para a gente lá o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, o versículo 35. Mateus 10, 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Deixa eu explicar isso que Jesus está falando aqui. Jesus já sabia que desde aquela época, famílias iriam entrar em conflitos, porque algumas pessoas iriam seguir a Jesus. E sabemos que a religião principal de Israel nessa época eram os fariseus. E muitos dos que seguiam Jesus eram proibidos de frequentar as sinagogas, porque seguiam a Jesus. E muitas das vezes isso vai acontecer e acontece na vida de muitas pessoas. Vem para a igreja, louva a Deus, se alegra nesse lugar, sai daqui abençoado, mas chega na sua casa, a sua realidade é completamente diferente. Os conflitos estão lá, a luta está lá e ele vai ter que lutar. Deixa eu contar para vocês um testemunho de um irmão que eu conheço o início da sua história e também como ela terminou. Posso dizer que eu conheço um irmão lá em Realengo, em Cristo Jesus, que antes de se converter, a sua vida era um caos. Ele, quando ainda estava cumprindo o período militar no exército, vivia que nem um louco, arrumando confusão em tudo quanto era lugar. E no quartel ele passou a conhecer armamentos e como as armas começaram a criar um fascínio nele. Começou a gostar de armas. E quando ele saiu do exército, a sua vida foi de mal a pior, arrumando confusão na rua, até que um dia, em uma confusão, ele, com um outro homem, bem mais velho do que ele, numa briga de rua, ele foi e jurou esse homem de morte. E encontrou esse homem uma vez na rua dele. O homem estava trabalhando debaixo de um caminhão.
Ele foi de fininho por trás do caminhão, pegou uma ferramenta para atingir na cabeça do homem. O homem, por sorte, se viu, saiu debaixo do caminhão e correu para dentro de casa. E esse jovem, que nem um louco, entrou dentro da casa desse homem. E esse homem teve que pular uma parede enorme para poder salvar a sua vida. E esse jovem, tudo isso porque ele havia jurado esse homem de morte. 6 meses depois, o homem volta para a sua casa, para a sua residência, mais armado. E esse jovem, que nem um louco na rua, querendo comprar uma arma para também se defender. Até que um certo dia, já a sua vida já tão desgastada, deprimido com tudo isso que ele estava vivendo, nada estava dando certo na sua vida, ele questionou a Deus se havia algum propósito na vida, se a vida era somente isso, nascer, crescer e morrer. Até que dentro de um bar, tocando os louvores traziam paz, um alívio momentâneo a ele. E ele sempre gostava de ir naquele bar, aonde tocava os louvores, porque ele se sentia bem. Mas aquilo, de alguma forma, estava mexendo no seu coração. Até que um homem passou por aquele lugar, um crente, que nem conhecia ele, foi fazer uma cobrança naquele lugar. E achou estranho, um bar está tocando louvores, lugar que vendia bebida. E viu aquele jovem lá, e perguntou se ele era da igreja. Ele disse que não, mas que ele gostava de escutar aquelas músicas. Então, esse crente começou a fazer um apelo para ele, falando de como Deus havia transformado a vida dele. E ele percebeu que era aquilo que ele desejava, era aquilo que ele queria para a vida dele. E o homem, o crente, perguntou para ele: você quer aceitar Jesus aqui agora? E ele ficou meio constrangido num bar, num lugar sujo, com um monte de pessoas andando, olhando. Ele ia se sentir ridículo naquilo, mas o crente insistindo. E ele, mesmo envergonhado, ele aceitou Jesus dentro de um banheiro de um bar. E o crente foi lá, botou a mão na cabeça dele e começou a orar. E ele sentiu alívio, sentiu paz pela primeira vez. E o crente disse para ele: agora você procura uma igreja, e Deus vai fazer uma obra na sua vida. E assim ele fez. Procurou uma tia que era evangélica, que o levou para a igreja, e ele se encontrou. Mas a batalha ainda estava por vir. Os conflitos dentro da sua casa. Com o seu pai, ele tinha um relacionamento péssimo. Ficava às vezes meses sem se falar com o próprio pai dentro de casa. E quando ele, então, agora na igreja, o pai dele entrando em conflito com ele: agora você está na igreja, está dando teu dinheiro para pastor, está virando maluco, está fanático. Tinha tudo para desistir. E mesmo assim, ele perseverou. E eu, observando a história desse jovem, havia um momento que ele colocava uma gravata para ir para a igreja. Era uma discussão dentro de casa com o seu pai. Houve épocas que ele ia para a casa de um amigo se arrumar para ir para a igreja, porque ele sabia que se arrumasse dentro de casa para ir para a igreja ia ser uma guerra, os conflitos. Ele ainda não sabia lidar com aquilo, ainda rancoroso com o seu pai. Ele aprendeu que aquilo tinha que mudar, aquilo tinha que acabar. E a única maneira de resolver esse conflito era ele renunciar
iniciando. Então, esse jovem tentou se aproximar do seu pai. Começou a pedir perdão ao seu pai pelas palavras grossas que muitas das vezes ele falou, pelas ofensas que muitas das vezes eles trocaram. E seu pai começou a se render também, começou a perceber uma mudança no seu filho. E o pai se rendendo ao filho e o filho se rendendo ao pai, os dois restabeleceram um relacionamento verdadeiro de pai e filho. Houve época desse jovem ligar para o pai dele e dizer: pai, eu estou indo aí te visitar hoje. E o pai dele pegar a cadeira e botar no portão lá fora e ficava esperando o seu filho chegar. E quando ele avistava o filho de longe, ele sabia que era o filho dele, ele se levantava e ia em direção ao seu filho. E os dois se abraçavam no meio da rua, se beijavam. Por quê? Porque o filho aprendeu a resolver os conflitos que estava dentro de casa. Deus restabeleceu o relacionamento entre pai e filho que não se falava. Existem pessoas, irmãos, que moram no próprio quintal, que não se falam, e são parentes, são família. Não se fala por quê? Por causa de rancor, de ressentimento. E na verdade a pessoa quer atingir a outra com a sua indiferença. Laços de famílias são rompidos por causa de herança. Conflitos dentro da família. E o testemunho desse irmão, como seu pai, me marcou muito. Porque na verdade, eu sou o jovem dessa história. Isso aconteceu comigo. E eu sou uma testemunha de como Deus me ensinou a resolver os meus conflitos dentro da minha família. Porque Deus tem o interesse de restabelecer, de restaurar relacionamentos que foram partidos. Porque se o homem perdeu por causa do pecado o relacionamento com Deus, a ligação com Deus, você acha que Deus não quer restabelecer relacionamentos de laços de famílias que foram rompidos? Mas para isso precisamos aprender alguns conselhos que a Bíblia nos traz. Se você quer aprender como resolver os conflitos que você está vivendo no seu casamento, na sua família, na sua casa, vamos acompanhar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Em Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Prestem atenção. Uma família estruturada não é aquela que não tem conflitos. Uma família estruturada é aquela que sabe resolver os seus conflitos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente ali. Seguir a paz e a santificação. Paz e santificação, elas andam juntas. Não tem como você ter uma vida santificada se você não tem paz com os outros. Não tem como
você ter uma vida santificada se você não tem paz. Se você não tem paz dentro da sua casa, se você não tem paz com os outros. No grego, seguir a paz, seguir no original, no grego, o sentido dessa palavra é você persistir, você promover, perseverar em fazer alguma coisa para ter paz. Se você quer ter paz com alguém, você precisa, existe um esforço, você precisa promover isso, você precisa insistir nisso, você precisa fazer algo que possa promover a paz. Se você quer resolver conflitos dentro da sua casa e da sua família, você precisa ter paz. Não adianta você ter ressentimento, você ter raiva, mágoa de alguém, independente, seja dos seus pais. Talvez o seu pai ou sua mãe de alguma forma tenha magoado você. Isso não te dá o direito de julgar os seus pais pelos erros que eles cometeram. Diante de Deus, você não tem esse direito. São seus pais. Talvez você tenha uma mágoa, um ressentimento pelo que seus pais fizeram ou falaram. Talvez você tenha uma mágoa, um ressentimento pelo que o seu irmão fez. E se você quer resolver isso, você precisa de paz. Seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Vida santificada é vida de paz. Provérbios 15, coloca lá pra gente. O versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em outras versões está assim: a palavra branda, uma palavra calma. Se você quer resolver os conflitos na sua família, você precisa avaliar a comunicação que você está tendo dentro de casa, a maneira de como você fala. Olha o que a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu estava conversando esses dias com o motorista do Uber, a gente conversando e falando sobre violência no trânsito, como é que as pessoas estão estressadas no trânsito, e ele me contou o que aconteceu com ele. Ele não se lembra bem do que ele fez, mas ele viu pelo retrovisor que um carro piscou para ele, mas ele não entendeu o que era e seguiu. Daqui a pouco o carro vem lá de trás, fecha ele, sai um cara de dentro do carro irado e já chega gritando: você viu a que você fez? Aí ele me contou que a atitude dele foi o seguinte: boa tarde, meu amigo, eu não percebi o que eu fiz, mas se eu fiz alguma coisa que te prejudicou, não foi a minha intenção, me desculpe. Isso desmontou o cara. O cara ficou todo, porque o cara esperava ele ser reativo na mesma altura, mas o motorista pagou com outra moeda, e aquilo desmontou as defesas dele. O cara ficou sem ação, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. É isso que a Bíblia está dizendo. A resposta branda, coloca para a gente lá, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Talvez os conflitos que estão tendo dentro da sua casa sejam por causa da comunicação que você está tendo. Como é que você está se comunicando? Como é que você está reagindo ao que você está ouvindo? Para a gente finalizar, apenas aí,
voltar no texto original que a gente leu lá em Gênesis capítulo 33, por gentileza. O versículo 1, somente o versículo 1. Nós lemos que: e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Somente até aqui. Deixa eu explicar esse contexto aqui para vocês, o que está acontecendo aqui. Isso aqui conta-nos a história de Jacó e Esaú. Sei que muitos conhecem bem essa história, que Jacó roubou a bênção de Esaú, e Esaú jurou seu irmão de morte. O interessante é que o texto está falando não é de uma família ímpia, está falando de uma família de crentes, de uma família que havia promessas de Abraão, estava sobre eles, havia uma promessa de bênçãos espirituais sobre essa família, sobre os netos de Abraão, sobre os bisnetos de Abraão, sobre a sua descendência. Nós estamos falando de dois herdeiros das bênçãos espirituais de Abraão, Jacó e Esaú. Mas um irmão roubou o outro, enganou o outro. Mentiras dentro da família são causas também de conflitos. E isso gerou conflitos nessa família. Esaú jurou seu irmão de morte, Jacó, e Jacó teve que sair de casa com a roupa no corpo. Jurado de morte pelo seu irmão. Até que Jacó reconstruiu a sua vida. Fez a sua vida, se casou. E ele fez um voto com Deus. Se ele pudesse voltar à terra dos seus pais, com vida, ele iria fazer um voto ao Senhor. E de repente, Esaú, seu irmão, aparece diante dele. O texto diz que com 400 homens, com certeza não era para fazer as pazes. Jacó já imaginou que o pior iria acontecer, porque o mal que ele havia feito lá no passado, dentro de casa, dentro da sua família, o erro que ele cometeu com a sua família, a crise que ele mesmo estabeleceu dentro da sua família, ficou anos e anos longe, sem ver, sem poder beijar o seu pai, sem poder beijar a sua mãe, longe dos pais, longe da sua casa, da sua terra, por causa do medo que ele tinha do seu irmão, que nutria ódio e raiva por Jacó, pelo que Jacó havia feito com ele. E de repente, diante dos olhos de Jacó, está o seu irmão com 400 homens, vindo ao encontro dele. O que eu acho tremendo é que Deus, ele opera e trabalha através do tempo e por trás da circunstância que nós não estamos vendo. Coloque para a gente, por favor, no versículo 4, e vamos ver como é que essa história termina. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e o lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Jacó, sabendo que seu irmão vinha em sua direção, ele se prostra 7 vezes sobre a terra, até que seu irmão se encontra com ele. E o texto diz que eles se abraçaram, se beijaram e choraram. Eu fico imaginando o quanto Isaac e Rebeca esperaram por esse momento, de ver a sua família unida novamente. Os laços que foram rompidos
serem unidos novamente. A família sendo unida novamente. Uma família de Deus. E isso aconteceu 20 anos para acontecer. Jacó fugindo pelos desertos da vida, da presença do seu irmão, e Deus trabalhando no coração de Esaú para esse dia. Eu aprendo com isso, que esse é o propósito de Deus com a família hoje: restaurar relacionamentos, restaurar laços que foram partidos, consertar coisas na família que precisam ser consertadas, ressentimentos, feridas que precisam ser tratadas, paz, conserto. Essa é uma mensagem que temos que olhar para nós mesmos e realmente enxergarmos: será que eu sou a causa do conflito da minha casa? Ou será que a minha casa está faltando uma voz de comando? Ou será que na minha casa está faltando alguma coisa? Será que eu consigo perceber, através dessa mensagem, o que está faltando na minha casa, o que está faltando na minha família, para que isso aconteça como Deus fez? Restaurou o relacionamento entre os irmãos, restaurou uma família que vivia em conflito, em crise, e era uma família que tinha a promessa de Deus. E você tem ou não tem promessa de Deus para a sua vida? Tem coisas, irmãos, que precisam ser mudadas dentro de nós, e olha, aprenda isso. Deus não vai mudar circunstâncias para mudar o que você está vivendo, mas Deus pode usar as circunstâncias para mudar coisas dentro de você, coisas que você precisa aprender. Talvez a solução dos conflitos que está tendo dentro da sua casa, dentro da sua família, a solução está em você se render, você pedir perdão. E eu sempre ensino isso: pedir perdão, isso não é uma humilhação, isso é humilhação no mundo, mas no reino de Deus, você pedir perdão é uma questão de honra. No mundo, pedir perdão é sinal de fraqueza, é sinal de que você errou, de que você é incapaz. Mas no reino de Deus é submissão a Deus, é reconhecer que você tem consciência de que é um pecador e que precisa de Deus. Talvez você precise quebrar o orgulho para ceder. Talvez a sua comunicação dentro de casa não está sendo assertiva, e isso está gerando crise, gerando conflitos com seus filhos, no seu casamento. Às vezes nós somos assim, falamos coisas duras, precipitadamente, falando sem pensar, e muitas das vezes ferimos o outro e nem sabemos. Tem pessoas que ficam ressentidas com você, te trata bem, sorri com você, gosta de você, mas no fundo está ressentida, não consegue se resolver com isso. E nessa noite aprendemos que o propósito da família é formar uma sociedade. E se a sociedade está no caos, é porque alguma coisa está faltando na família. Olhamos para nós mesmos e percebemos o que está faltando, o que precisa ser mudado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fechar nossos olhos e vamos repetir o que precisa mudar em nós, o que precisa ser restaurado, e como podemos resolver conflitos no nosso lar. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça aí no local mesmo que você está.
Reflita nisso. Não transfira a responsabilidade para o outro. Assuma a responsabilidade. Não se sinta como vítima, mas como responsável. Oh Deus, Senhor, há momentos, Senhor, que não sabemos o que fazer. Não sabemos como lidar com os nossos filhos. Não sabemos lidar com questões do nosso casamento. Muitas das vezes, Senhor, a nossa forma de comunicação não é assertiva dentro da nossa casa. Outras vezes, as circunstâncias que estamos vivendo geram crises e conflitos na nossa família. Às vezes, as nossas finanças geram crises, geram problemas. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus, ó Pai, de alianças. Tu és o Deus que restabelece a aliança dentro da família, os laços de famílias. Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo problema que suscita crise na nossa família, que a Tua palavra traga luz ao nosso entendimento, para aprendermos a resolver e a lidar com questões na nossa casa e na nossa família, para que glorifique o Teu santo nome, Senhor. Que relacionamentos, ó Pai, sejam restaurados, pais com os filhos, esposas e maridos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, traga à nossa mente, ao nosso coração, a palavra de sabedoria, a palavra de revelação. Oh Senhor, que precisamos para nos direcionar a atitudes certas e corretas. Leva-nos a uma vida de santificação, que a nossa vida seja um testemunho vivo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Espírito Santo, visita cada mente, cada coração que nesse momento levanta a sua voz em oração ao trono da graça. Senhor, que cada um deles tenha, ó Deus, a resposta da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo traga a tua mente, ao teu coração, a revelação para a solução do que você precisa fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, nos mostra, nos revela a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós choramos, crendo e te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louve ao Senhor, igreja. Adore de todo o coração. Louve a Deus por aquilo que Ele pode fazer na tua casa. Louve a Deus por aquilo que Ele pode fazer na tua família. Louve a Deus pelo que Deus é na tua vida. Se deleite na presença de Deus. Deleite-te na presença do Senhor, porque é Ele que satisfaz o anseio da nossa alma. E a lavaçuia. Oh Senhor,
reunidas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus é o Deus que restabelece relacionamentos. O meu pai, quando faleceu, eu tive certeza que Deus me ensinou a ser o filho que eu precisava ser. E é assim, precisamos ser na nossa casa aquilo que Deus quer. Somente a palavra de Deus vai nos direcionar. Enquanto meu pai partiu, ele não aceitou Jesus. Ele não entregou a sua vida a Cristo. Mas eu cumpri o meu papel. Fiz o que Deus me ensinou. E tenho paz no meu coração. Eu espero que você aprenda, através da palavra de Deus, buscar soluções para o que você precisa. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.